Então vamos começar mais uma aula de cálculo 2, lembrando que nesta sexta-feira agora vocês vão ter prova, e é a 7ª prova e também a penúltima prova do semestre. Vão ser 8 provas, então já deu para perceber que a gente está na reta final. Também gostaria de lembrar vocês que semana que vem, no dia 26, que é quarta-feira, nós vamos ter de novo a apresentação dos grupos referentes ao trabalho envolvendo a reunião anual da SBPC. Vai ser a segunda apresentação e última também. No caso, vai ser quarta e vai ser sexta-feira da semana que vem. Inclusive, os grupos, eles têm até esta sexta agora, dia 21, para enviar aquela lista atualizada dos membros do grupo e também para enviar os slides já da apresentação final. Tá bom? Então, só queria lembrar isso, mas vamos para a nossa aula de hoje. Hoje, gente, inclusive não só hoje, mas também quarta-feira, a gente vai começar a estudar aplicações de integrais duplas. Apesar de que a gente já viu aqui algumas aplicações. Por exemplo, a primeira aplicação que a gente viu aqui, que foi a mais direta, é de calcular volume. Você tem uma superfície, você quer calcular o volume entre a superfície e o chão. Você usa uma integral dupla. Inclusive, a gente usou isso como motivação. Outra aplicação que a gente viu também foi de valor médio, né, que é mais ou menos aquela altura onde você vai ter uma caixa que vai ter o mesmo volume lá do seu objeto, né? Só que hoje também a gente vai ver algumas aplicações que são da física, são da engenharia e que também são muito úteis e que também se usa, por meio delas, as integrais duplas. Então hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre massa, sobre densidade e massa. Depois a gente vai falar sobre centro de massa. Mas começando pela massa, vamos ver aqui como é que a gente vai usar a integral dupla nesse caso. Olha só, primeiro, digamos que você tem aqui um objeto que esse objeto ele é bidimensional. Então, digamos que o formato dele seja isso daqui, ó. Aí você vai dizer, professor, mas na prática não existe assim, né, objeto bidimensional. Não, e é verdade. O nosso mundo ele é tridimensional. Então, até mesmo uma lâmina assim, metálica, por mais fina que ela seja, ela ainda é tridimensional. Porém, quando a espessura de uma lâmina é muito pequena, referente ao resto das medidas dela, as outras medidas, então você pode, sem problema nenhum, considerar que a sua lâmina ela é bidimensional. E aí você trabalha assim que você não vai ter muita dificuldade e você ainda vai representar a realidade do seu problema, tá bom? Então, imagina então essa lâmina aqui bidimensional. Imagina que eu te dou como informação para ela a densidade dela. Lembrando, né, densidade é a massa, estou falando de densidade de massa, então seria a massa, né, sobre, nesse caso, a área dela, já que ela é bidimensional. Tá? Então imagina que para essa lâmina aqui, eu te dou a densidade dela. Só que a densidade, nesse caso, vamos supor que ela está variando ao longo da lâmina. Então, para cada ponto, você tem um valor de densidade. Tudo bem? Caso, vamos dizer, digamos que o nosso problema não fosse esse. Digamos que o nosso problema fosse assim, ó. Imagina que você tivesse uma chapa aqui retangular, a base dela é, sei lá, 2 metros, a altura é 1 metro. E imagina que a densidade dela fosse constante, fosse 3 quilos por metro quadrado. E se eu te pedisse, olha, calcula para mim a massa desse objeto aí. Sei lá, imagina que é uma porta, né? Aqui deitada, na horizontal. Aí eu peço para você, calcule para mim a massa desse objeto. O que você faria? Você fala, bom, o professor me disse que a densidade desse objeto aqui é constante, é 3 quilos por metro quadrado. Então, você quer saber qual é a área desse objeto, porque se você souber a área, você vai conseguir achar a massa. Nesse caso, já que é um retângulo, a área dele seria 2 metros quadrados, né? 2 vezes 1, e a massa seria 2 metros quadrados vezes 3, já que esse objeto ele tem 3 quilos a cada metro quadrado. Se eu tenho 2 metros quadrados, então a massa vai ser 3 vezes 2, que vai me dar 6 quilos. Então, esse problema aqui você conseguiria resolver sem problema nenhum. Só que agora eu quero generalizar. Eu quero te dar um objeto cujo formato não seja necessariamente algo que você já saiba calcular a área diretamente, e também
a melhor de todas as dificuldades é, ao invés da densidade ser constante, a densidade ela ser variável. Você vai estar variando aqui ao longo da sua lâmina. O que também representa a realidade, porque nem sempre você vai ter um objeto cuja densidade é constante. Né? Nem todo objeto é difícil você ter um objeto 100% homogêneo, onde em cada ponto dele você tem as mesmas propriedades físicas. Né? Então, na realidade, é difícil você ter isso. Então, por isso que muitas vezes a sua densidade ela vai variar em cada ponto do seu objeto, em cada ponto da sua lâmina. Sabendo disso, então, a pergunta que fica é, beleza, professor, mas então como é que eu calculo nessa situação? E o nosso raciocínio vai ser muito parecido com o que a gente já vinha fazendo. A primeira coisa que eu vou fazer aí é colocar esse formato dentro de um retângulo. Então, eu vou desenhar aqui um retângulo em volta desse objeto. Aí você já sabe que eu vou definir uma nova função. Se eu estou aqui fora dessa região amarela, mas dentro do retângulo, a minha densidade vai ser zero. Quer dizer que a massa dela vai ser zero. Então, eu não vou fugir muito aqui do que ele já me deu como problema. Agora, o que eu faço? Eu vou dividir esse retângulo em subretângulos. Então, venho e divido em subretângulos, de modo que eu busque dividir em retângulos de mesma área. É claro que visualmente você percebe que não está a mesma área, mas vamos supor que todos esses retângulos aqui têm a mesma área. Eu não vou me preocupar muito com isso, já que tem a mesma área, eu vou chamar de ΔA, por exemplo. Aí tá, agora que eu já dividi em subretângulos, vamos olhar apenas para um subretângulo. Vamos olhar, por exemplo, para esse daqui. Agora que eu escolhi o subretângulo, eu também vou escolher um ponto aleatório que esteja dentro desse subretângulo, ou também na fronteira dele, tanto faz. Digamos que eu escolha esse pontinho bem aqui. Ó. Por que eu escolhi esse ponto? Porque eu sei calcular a densidade, ele me dá a densidade em cada ponto da lâmina. Em especial, ele também me dá a densidade nesse ponto que eu escolhi. Então, para esse ponto, eu tenho a densidade. Aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou supor que nesse subretângulo, a densidade é constante. Constante igual ao valor daqui desse ponto. Tudo bem? Então, se eu considerar que nesse subretângulo a minha densidade é constante e a minha figura é um retângulo, eu consigo calcular a massa. Não consigo? Basta eu pegar a área de um retângulo e multiplicar pela densidade nesse ponto aqui, que eu estou considerando que é a mesma em todo o subretângulo. Então, se eu aplicar esse raciocínio, eu vou ter que a massa nesse subretângulo, vou chamar de subretângulo IJ, vai ser igual à densidade naquele ponto que eu escolhi. Então, vou chamar esse ponto de XIJ asterisco, YIJ asterisco. Vai ser a densidade vezes a área da figura. Como é um retângulo e todos vão ter a mesma área, eu vou chamar isso aqui de ΔA. Então, isso aqui vai me dar a massa de apenas um subretângulo. Se eu quiser a massa total, ou pelo menos uma aproximação dela, basta fazer o somatório de todos esses subretângulos, aplicando o mesmo raciocínio. Então, no caso, a massa ela vai ser aproximadamente igual a esse duplo somatório aqui. O I vai de 1 a M, o J vai de 1 a N dessas massas. Por enquanto, eu não vou repetir o que está aqui, mas quando eu coloco isso aqui, você já sabe o que é aqui em cima, é a densidade vezes ΔA. Aí você vai dizer, professor, mas isso daqui não é a massa mesmo que eu queria, né? Tudo bem. Mas você já sabe também que se eu tivesse mais subretângulos, ou seja, se eu dividisse cada vez mais, se eu refinasse essa minha divisão, então mais próximo eu chegaria da massa real, da massa total que eu quero achar. Então você já sabe o que eu vou fazer. Bom, se cada vez que eu faço aqui subretângulos menores eu consigo uma aproximação melhor, então o que aconteceria se M e N tendessem ao infinito? Ou seja, se eu fizesse retângulos cada vez menores, tão menores quanto eu queira. Ou seja, eu vou passar aí o limite nessa expressão aqui para M e N tendendo ao infinito. Nesse caso, se o limite existir, é porque eu consegui calcular a massa da minha lâmina. Então, a massa
vai ser igual ao limite quando mn tende ao infinito desse somatório duplo aí. Então, o i vai de 1 a m, o j vai de 1 a n, e aqui das massas. Agora eu vou repetir o que está aqui em cima. Então, vai ficar a densidade x e j estrela, y e j estrela, delta A. Então, essa daqui vai ser a expressão que vai nos dar a massa dessa lâmina. Só que você já percebe, ó, limite de um somatório, de uma soma dupla de rima, de alguma coisa não sei o que, delta A. Você já sabe o que é isso. Isso é justamente a integral dupla, é a definição de integral dupla, né? Calculando a integral de rima. Então, nesse caso aqui, isso me diz que a massa, olha só, a massa de uma lâmina metálica, ela é calculada de um objeto bidimensional, né, pela integral dupla sobre uma região D. A função que vai aparecer é a função densidade e é essa função que você vai integrar. Então, se você tem a função densidade de um objeto bidimensional e você quer calcular a massa total desse objeto, basta você calcular a integral dupla da função densidade. Essa expressão vai lhe dar a massa que você gostaria de calcular. Tudo bem, gente? Então, no final, calcular a massa se resume a calcular uma integral dupla. Basta você pegar a função densidade e montar aqui a sua integral dupla e você consegue calcular a massa de qualquer objeto bidimensional se você tiver a informação da densidade. Tá bom? Bom, então é isso. Essa foi a nossa primeira aplicação. Agora a gente vai praticar, né? A gente vai resolver pelo menos uns 2 exercícios aí usando essa expressão que eu mostrei. Bom, essa aula aqui de hoje é nossa aula 25 e nós já começamos a falar sobre densidade e massa. Então, só para resumir, o que a gente fez? A gente tinha aqui uma região bidimensional, região laranja, um objeto, e eu queria calcular a massa total dele. Eu coloquei esse objeto dentro de um retângulo, dividi em subretângulos e calculei as massas de cada subretângulo. Fazendo o somatório, eu obtenho a minha aproximação. Quando eu calculo o limite, esse limite aqui desse somatório, eu obtenho exatamente a massa que eu queria achar. Só que, por definição, isso daqui nada mais é do que a integral dupla, só que agora é da minha função densidade. Praticando um pouquinho, bora resolver esse exercício. Ó. Uma massa está distribuída sobre o disco, ele me dá aí o disco, de modo que a densidade é essa função que ele coloca aí. A densidade está em quilos por metro quadrado. Ele me pede para determinar a massa total. Bom, então, vamos lá. Ele me dá a função densidade, que é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, e ele me diz que essa massa, que tem essa densidade aí, está distribuída sobre um disco, x quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 1. Olha, então, bora analisar essa questão agora. Note que em nenhum momento ele te diz, calcule uma integral dupla. Não, isso é algo que você vai ter que interpretar. Ele vai dizer, olha, você tem um disco, conforme essa expressão aqui, ele nem precisava dizer que era um disco, bastava ele te dar essa expressão, você já ia saber que isso aqui era um disco, então nem precisava ele dar esse spoiler, era até melhor que ele não desse, só dissesse que esse daqui era o formato do objeto, e ele me dá a densidade do objeto. E ele diz para eu calcular a massa do objeto. Então, em nenhum momento ele fala de integral dupla no enunciado. Mas como você já sabe que para calcular a massa desse objeto, você usa integral dupla, então você vai calcular a integral dupla. Então, depois que você passa pela interpretação, você vai fazer um exercício de integral dupla, coisa que a gente já fazia. E você sabe resolver integral dupla. Se for sobre um retângulo, você sabe. Se for sobre uma região mais geral, você sabe. Se precisar mudar para coordenadas polares, você também já sabe. Então agora, ó, depois que você descobre as fórmulas aqui das aplicações, principalmente como é que demonstra as fórmulas, basta você aplicar a fórmula e resolver as integrais. Tá, então como você já sabe que isso aqui é um problema de integral dupla, como é que eu faria em um problema de integral dupla? Eu ia interpretar, eu ia analisar geometricamente como é a minha região de integração, que no caso é dado por essa expressão. E ele já me disse que essa expressão aí me dá um disco. Nesse caso, um disco de centro na origem e raio 1.
Então, o meu objeto ele tem esse formato aqui. Aqui, no 1. Ora, se o meu objeto tem esse formato, e é um formato circular, e eu já sei que eu vou calcular a integral dupla, então eu nem vou pensar duas vezes. Fala, bom, se o meu objeto é circular, eu vou usar o quê? Coordenadas polares, né? Porque vai ficar muito mais fácil. Ah, professor, mas eu queria fazer pelo outro método, retangulares. Pode? Pode. Só que você vai ter mais trabalho. A gente não quer ter tanto trabalho assim, né? Então a gente vai usar coordenadas polares. Usando coordenadas polares, me digam aí, o R, que seria o raio das coordenadas, está entre o Q e o Q nessa expressão, nessa figura. Está entre 0, porque começa na origem, e vai até no máximo 1 de raio. Então, o R está de 0 a 1, e o θ ele vai de 0 até 2π, já que a minha região ela aparece nos 4 quadrantes, e para você desenhar essa região, você ia ter que dar uma volta completa de 360 graus, que no caso eu estou representando aqui como 2π radianos. Então, agora que eu montei aqui em coordenadas polares, agora eu passo para a minha integral dupla. Eu tenho que analisar como é que a minha integral dupla vai ficar. Lembrando que na hora que você for substituir essa função aqui na integral dupla, quando você já transformou para polares, não pode mais aparecer x e y. Tem que aparecer r e θ. Como você faz para transformar? Você tem duas opções nesse caso aqui. Ou você coloca no lugar do x r cosseno e no lugar do y r seno e eleva ao quadrado, depois vê o que vai acontecer. Ou, se você quiser, você pode logo lembrar que em polares, x² mais y² já é r ao quadrado. Então, em coordenadas polares, essa função seria a função raiz quadrada de r ao quadrado. E é isso que eu vou usar. Então, para eu calcular a massa, eu já sei que eu tenho que calcular uma integral dupla sobre essa região aí que ele me deu, da minha função densidade. Aí eu já vou passar essa integral aqui para coordenadas polares. Isso aqui vai ser igual. Bom, eu estou no retângulo polar, porque tanto r quanto θ estão entre constantes, então tanto faz por quem eu vou começar. Vou começar por r, então de 0 a 1, aqui de 0 a 2π. A minha função densidade em coordenadas polares vai ficar a raiz quadrada de r ao quadrado. Essa é a minha função densidade. dr dθ. Claro que aqui de propósito eu esqueci alguma coisa, né? Que foi justamente o quê? O jacobiano. Você não pode esquecer isso na prova de vocês, porque se você esquecer o jacobiano, criar o nosso ajuste, isso aqui vai dar errado. A resposta vai estar errada. Então aqui, ó, nosso fator de correção, que é o jacobiano. No caso de coordenadas polares, o jacobiano sempre vai ser R, aqui. Então, já coloquei. Agora, eu vou resolver isso daqui. Note que aqui só aparece o R, né? Nem aparece o θ. Eu vou dividir isso aqui em duas integrais, para resolver ao mesmo tempo. Isso aqui vai ser igual integral de 0 a 2π dθ, integral de 0 a 1. Bom, gente, raiz quadrada de R ao quadrado seria módulo de R. Só que módulo de R nesse intervalo aqui, ó, de 0 a 1, é R, é o próprio R. Então, vai ficar R vezes R. Agora, é resolver, né? A integral de dθ, só dθ, que seria a função 1, é o próprio θ. Vai ficar o θ de 0 a 2π. Vou colocar aqui embaixo. Então, a massa vai ser θ aplicado de 0 a 2π. Aqui é r ao quadrado, então a integral vai ficar r ao cubo sobre 3. R ao cubo sobre 3, aplicado de 0 a 1. Aqui, gente, no lugar do θ, eu vou colocar 2π. 2π. Depois eu vou colocar 0. Então, não vai nem aparecer. Vou deixar assim, então acabou. Aqui no lugar do R, eu vou colocar 1, vai ficar 1/3. Depois eu vou colocar 0, vai zerar. Então, é 2π vezes 1/3, que é 2π sobre 3. Como isso aqui tem uma aplicação por trás, isso aqui eu estou calculando massa, então no final tem que colocar unidade. Se ele não especificou a unidade, eu teria que colocar unidade de massa. Mas ele especificou na questão, isso aqui, a densidade é em quilo por metro quadrado. Então isso aqui no final vai ficar em quilo. Então, esse nosso objeto, ele tem 2π sobre 3 quilos, o que seria aproximadamente uns 2 quilos, né? Que ele tem um pouquinho mais de 2 quilos. Então, esse daqui foi o nosso resultado. Vamos agora para a segunda questão, aplicando o mesmo raciocínio.
Então, olha só, o segundo exercício vai aparecer outro formato aí, outra chapa. Ó, uma massa distribuída em uma chapa triangular. Aí ele me dá 3 vértices, que são de um triângulo, e a densidade é XY. Então, a densidade é a função XY, e ele me diz que a chapa é triangular, e os vértices desse triângulo são 1 e 0, 1 e 1 e 0 e 1. 0 e 1. Tá, eu vou de novo fazer o desenho aqui no canto do quadro. Então, vou colocar aqui o plano cartesiano. E vou marcar esses pontos que ele me deu, porque se ele quer calcular a massa, você já sabe que a massa é a integral dupla da função densidade. Como eu vou ter que calcular uma integral dupla, a primeira coisa que eu faço é analisar a minha região de integração. Então, eu marco esses pontos aqui, que seria o ponto 1 e 0, vamos dizer que o 1 está bem aqui. Seria o ponto 0 e 1, bora dizer que o 1 no y está bem aqui, então esse aqui seria o ponto. E o ponto 1, 1. Então, seria um ponto bem aqui, ó. Eu já fiz uma linha contínua, porque já que são vértices de um triângulo, basta juntar esses vértices e eu vou formar aqui a minha região triangular. Bom, como é uma região triangular, gente, não é uma região arredondada, digamos assim, então nesse caso é mais fácil você fazer por coordenadas retangulares mesmo. Então, como isso aqui não é um retângulo, eu tenho que analisar se isso aqui é uma região do tipo 1 ou do tipo 2. E nesse caso poderia ser qualquer uma das formas, ou tipo 1 ou tipo 2. Eu vou escolher trabalhar com uma região do tipo 1, já que normalmente é a que a gente pensa logo, né, de cara em trabalhar. Então, para eu olhar isso aqui como uma região do tipo 1, eu vou caminhar verticalmente. Se eu caminhar verticalmente, ó, eu começo aqui no eixo X, né? E sempre que eu caminhar verticalmente, eu sempre vou esbarrar nessa reta inclinada aqui. Nessa reta inclinada. Aí eu pergunto, essa reta inclinada, que função ela representa? Bom, primeiro, se é uma reta, é uma função afim. É uma função AX mais B. Outra coisa, se ela tem essa inclinação aqui, ó, mostra que é uma função decrescente. Então, seria menos alguma coisa x. Outra coisa que eu poderia observar aqui é que ela corta o eixo y em 1. Toda vez que ela corta o eixo y, esse valor aqui seria o b da minha expressão. Então, só de olhar isso daqui, eu já percebo duas coisas, ou mais, né, na verdade, que eu percebi. Vou chamar essa função de y2. Então, eu já sei, por exemplo, que essa função é menos alguma coisa x mais 1, porque o b é 1, que cortou aqui. Menos porque ela está decrescente. Eu coloquei aqui como uma função afim, porque ela é uma reta. E 1 mais 1, porque ela corta o eixo y no 1. Agora, qual é esse coeficiente aqui do x, gente? Aí, para eu descobrir qual é o coeficiente do x, se eu quiser, eu poderia olhar para cá. Quando o x é 1, o y é 0. Quando o x é 1, o y é 0. Só que nesse caso aqui, ó, você percebe que essa expressão, do jeito que eu coloquei aqui, sem colocar o azinho, né, que seria o meu coeficiente, do jeito que está aqui, ó, menos x mais 1, ele já satisfaz esses dois pontos. Porque, olha só, deixa eu apagar aqui o a. Bora considerar isso aqui menos x mais 1. Quando o x é 0, o y é 1, está aqui. E quando o x é 1, vai ficar menos 1 mais 1, o y é 0. Então, essa expressão que eu coloquei aqui, ela já engloba esses dois pontos. Então, essa é a expressão dessa minha reta. É claro que aqui eu fiz muito mais rápido, né? Mas porque um exercício desse daqui, você consegue fazer em casa. Você trabalha com isso aqui desde o ensino médio. Então, se você tem dois pontos de uma reta, você consegue descobrir qual é a função afim. Basta você usar os dois pontos na expressão y é igual a x mais b. Tá bom? Ou então, outro modo de você ver isso daqui é imaginar a função x, que seria a função identidade, depois menos x seria a função identidade, só que decrescente, depois mais 1, deslocado uma unidade para cima. Ia dar certinho essa reta aqui. Tá, essa seria uma expressão. Aliás, vou chamar aqui de y1. Agora, se eu continuar caminhando, eu sempre vou esbarrar nessa reta horizontal aqui em cima. Ora, uma reta horizontal, eu posso enxergar ela como uma função.
Como a reta é horizontal, eu posso enxergar ela como uma função constante. Nesse caso, a constante é igual a 1, porque é onde corta aqui o eixo y. Então, está aqui. Então, a minha região, verticalmente falando, ela está limitada por essa função aqui embaixo, que seria a reta inclinada, e essa função aqui de cima, que seria a reta aqui horizontal. Então, olhando essa região como uma região do tipo 1, eu coloco primeiro as limitações para y, e no caso, para y, seria o y é maior ou igual, ou seja, ele está acima dessa expressão aqui, que é menos x mais 1, ou 1 menos x, e o y está sempre abaixo dessa reta horizontal, que seria a reta 1. Então, essas são as limitações para y. E para x? Bom, para x eu vou olhar as constantes mesmo. Então, ó, olhando em x, a minha figura ela começa aqui, em x igual a 0, bem aqui, e termina aqui, em x igual a 1. Então, meu x está entre 0 e 1. Então, analisei a minha figura, analisei as minhas limitações, estou olhando ela com margem do tipo 1, só falta agora eu montar a minha integral. Mas a parte mais difícil já foi, que foi a interpretação e a análise aqui da região. Então, no final, como ficou a minha integral? Ó, a minha integral, a minha massa, vai ser integral dupla sobre essa região, e para essa região, meu y está entre 0, ou melhor, está entre 1 menos x e 1, e o meu x está entre 0 e 1. A minha função densidade é essa, xy, então eu coloco aqui xy. Eu obrigatoriamente, como é do tipo 1, eu começo integrando em y, e depois eu vou integrar em x. Aí agora, gente, que eu for integrar em y, esse x para mim é uma constante. Então, vou deixar ele do jeito que ele está. E vou integrar só o y. Integral de y é y ao quadrado sobre 2. Esse meio eu já vou colocar para frente da minha integral, porque ele é uma constante. Então, vai ficar meio vezes integral de 0 a 1. Aí aqui x e aqui y ao quadrado. Só que ainda falta eu colocar aqui os intervalos, que é de 1 menos x até 1. Depois que eu colocar, que eu vou integrar em relação a x. Então, isso aqui vai ser igual a meio integral de 0 a 1, ainda está esse x aqui. E agora aqui, no lugar do y, eu vou colocar 1. Vai ficar 1 ao quadrado, que é 1 também. 1. Menos, no lugar do y, eu vou colocar 1 menos x. Vai ficar 1 menos x ao quadrado. Fecho aqui o colchete. E agora, antes de eu integrar em x, bora desenvolver isso daqui. Ficar ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes, aquilo que você já sabe. Então, a minha massa vai ser meio integral de 0 a 1, x. Aí aqui fica 1 ainda. Agora, o quadrado do primeiro é 1. Só que seria 1 positivo, mas com esse menos aqui vai ficar negativo. Então, menos 1. Depois, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar menos 2x. Só que com esse menos daqui vai ficar mais. Então, mais 2x. E por último, mais o quadrado do segundo, ficaria x ao quadrado, com esse menos, menos x quadrado. Aí o que dá para fazer aqui é simplificar 1 com menos 1. E agora eu vou distribuir o x, vou multiplicar por esses que estão aqui dentro. Então, vai ficar meio integral de 0 a 1. Quando eu multiplicar x por 2x, vai ser 2x ao quadrado. Menos x por x quadrado é x ao cubo. Então, agora tem que integrar isso daqui. Então, isso vai ser, a massa vai ser meio. A integral de x quadrado é x ao cubo sobre 3. Então, vai ficar 2 terços de x ao cubo. 2 terços de x ao cubo. Aí, menos, aqui, x à quarta sobre 4. Isso de 0 a 1. Quando eu colocar 0, vai zerar. E quando eu colocar 1, vai ficar só os coeficientes. Então, isso aqui vai ser meio vezes 2 terços menos 1 quarto. Vou tirar MMC, que é 12. Então, aqui vai ficar meio. MMC é 12. 12 dividido para 3 é 4. 4 vezes 2 é 8. Menos 12 dividido para 4 é 3. 3 vezes 1 é 3.
8 menos 3 é 5. 2 vezes 2 é 24. Então, 5 sobre 24 quilos, já que eu estou falando de massa. Então, essa é a nossa resposta para essa figura, que nesse caso é uma chapa triangular. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta até aqui? Tá tranquilo, né, o assunto, né? Basta você calcular a integral dupla, pode usar coordenadas polares, depende do caso, pode usar o tradicional, que são as retangulares. Bom, agora que você já aprendeu então essa parte de como calcular uma massa, você, a partir de agora, também vai aprender como é que você calcula o centro de massa. Então, antes de eu falar sobre centro de massa, eu queria primeiro fazer uma introdução aqui com vocês, porque eu creio que nem todos já estudaram centro de massa aqui na faculdade. Às vezes você vê isso em Física 1, às vezes você vê isso em Cálculo 1, mas como nem sempre você vê, então vou fazer uma breve introdução, dar uma motivação, e depois a gente vai passar aqui para o caso que a gente quer mesmo das integrais duplas, de centro de massa. Então, vou começar aqui no quadro mesmo, onde nós vamos falar agora sobre centro de massa. O centro de massa de um sistema, você pode entender ele como sendo aquele ponto que você pode considerar como se todo o seu sistema, toda a massa do seu sistema, tivesse concentrada unicamente naquele ponto. Por isso que ele é o centro de massa. Mas, para entender melhor, a gente vai dar alguns passos aqui. Então, eu vou analisar, antes de estudar o caso que eu quero mesmo da aula de hoje, eu vou estudar dois casos antes disso. Tá? O primeiro caso vai ser esse daqui. Primeiro caso, nós vamos estudar um sistema unidimensional, ó, grava essa palavra aqui, um sistema unidimensional de partículas. Outra palavra importante. São duas características importantes. Então, nós vamos estudar um sistema unidimensional de partículas. Para ilustrar esse sistema, imagine uma gangorra. Então, ó, sempre gosto de dar esse exemplo. Imagina aqui que você tem uma gangorra. E nessa gangorra estão posicionadas duas crianças. Né? Duas crianças estão brincando aqui na gangorra. Então, essas crianças eu vou representar como se fosse um único ponto, como se elas fossem uma única partícula. Só para simplificar. Então, ó, imagina que uma dessas crianças ela se encontra bem aqui e a outra já se encontra mais para cá. Então, na verdade, essas duas crianças elas se posicionaram de uma forma que elas ficassem na mesma distância aqui até o centro da minha gangorra. Então, vamos supor que as crianças, cada uma delas ficou a 1,5 metro. 1,5 metro. Aqui da base da minha gangorra. Essa criança aqui, ela tem uma massa. Vou chamar de M1. E essa criança aqui, vou chamar de M2. O objetivo aqui das crianças era se posicionar na gangorra de modo que a gangorra ficasse equilibrada, ela ficasse completamente na horizontal. Aqui nesse sistema você percebe que você tem algo unidimensional, eu estou considerando só a direção aqui da gangorra, e você tem massas que são as nossas partículas. Né? Nesse caso, gente, na hora que as crianças foram se posicionar, elas perceberam que a gangorra ela não ficou equilibrada do jeito que elas queriam. Por quê? Porque elas têm massa diferente. Então, por mais que elas pensassem assim, bom, qual é o melhor jeito de equilibrar a gangorra? Bom, deve ser se a gente ficar na mesma distância do lado do apoio, o que foi um bom chute. Só que não deu certo porque a massa delas era diferente. Então, vamos dizer que a massa da primeira criança é 40 quilos e a massa da segunda criança é 20 quilos. Isso aqui é uma criança menorzinha. Pois bem, então, nesse caso, você não consegue deixar a balança em equilíbrio, né? A gangorra em equilíbrio, por causa dessa diferença. Só que, quando eu estou falando de rotação, de giro, eu estou falando de momento, o que para a física é uma grandeza chamada momento.
Então, se eu quero saber se essa gangorra aqui ela está em equilíbrio, e eu digo equilíbrio em relação à rotação, ao movimento de rotação, eu posso calcular o momento de massa dessa gangorra. Se o momento for zero, quer dizer que a gangorra não está rotacionando, mas se o momento for diferente de zero, é porque ela está rotacionando. Ela poderia rotacionar no sentido anti-horário ou no sentido horário. Então, eu preciso estabelecer aqui qual é o meu sentido positivo. Vamos dizer que o anti-horário é o sentido positivo. Então, eu venho aqui, ó, já vou colocar que, para mim, o anti-horário é o sentido positivo. Para eu calcular o momento, vamos dizer que, bem aqui eu tenho ponto P, para eu calcular o momento em relação ao ponto de apoio P, o que eu vou fazer? Como isso aqui é um sistema formado por duas partículas, então você calcula o momento somando os momentos de cada partícula individualmente. Então, se eu tenho duas partículas, como é que eu calculo o momento? Eu vou calcular o momento dessa, depois eu vou somar com o momento dessa daqui, só que respeitando aqui o sinal. Se essa partícula está tendendo, fazendo com que a gangorra ela esteja tendendo já no sentido anti-horário, eu vou considerar o momento dela positivo. Se ela está fazendo a gangorra rotacionar no horário, então eu vou considerar o momento dela negativo. Tá? Então, e o que é momento? Momento é uma grandeza cuja fórmula seria a massa, esse momento de massa. Massa vezes a distância até o ponto de apoio. Tá? Então, como é que eu vou calcular o momento nesse caso? Primeiro, eu vou calcular a massa do primeiro, que é 40, e vou multiplicar pela distância do primeiro até o ponto de apoio, que é 1,5 m. Então, vai ficar 40 vezes 1,5. Nesse caso aqui, a primeira criança, ó, ela faz com que a gangorra ela queira girar nesse sentido, que é o sentido anti-horário. Por isso que é positivo o momento dela. Então, deixei aqui positivo. A segunda criança, a tendência é que, por causa dela, a gangorra ela comece a rotacionar no sentido horário. Então, o momento dela é negativo. Então, vou colocar aqui menos. Agora, eu vou fazer a massa dela, que é 20, vezes a distância dela até o ponto, que é 1,5 também. Ok, quando você faz essa conta, você poderia fazer direto, né? Essa conta aqui dá 60 menos 30, ou você poderia fazer de várias formas, né? Colocar 1,5 em evidência, vai ficar 40 menos 20, enfim. No final das contas, a resposta aqui vai dar 30. 30 quilômetro. Né? Então, aqui é a unidade do nosso momento, é quilo vezes metro. Olha só, o momento, ele deu 0? Não. Ele deu o valor 30. 30 o quê? Positivo ou negativo? Positivo. Isso significa que a nossa gangorra ela não está em equilíbrio, ela não fica na horizontal parada, e além disso ela está girando. Como o momento deu positivo, é porque ela está girando no sentido anti-horário. Então, essa criança aqui está prevalecendo, e a gangorra vai ficar assim, deitada. Tá? Assim, inclinada. Só que lembra que no início eu falei que o objetivo das crianças era deixar a gangorra totalmente na horizontal. Como é que você resolveria essa problemática aqui das crianças, né? Bom, uma solução seria você pegar, deixa as crianças aqui, quebra a gangorra aqui no ponto de apoio e instala esse ponto de apoio em outro lugar da gangorra. Isso seria uma solução. Nesse caso, se você fosse usar essa solução, ou seja, se você deixasse as crianças onde elas estivessem, pegasse esse ponto de apoio, quebrasse ele e colocasse em outro lugar, você saberia me dizer onde ele deveria ficar para que a gangorra ficasse em equilíbrio? Nesse caso, esse ponto de apoio aqui ele teria que ficar mais próximo dessa criança aqui, que é de 40 quilos. E, exatamente falando, esse ponto de apoio aqui, ele tinha que arredar aqui para o lado esquerdo exatamente meio metro. Tá? Meio metro. Então, esse ponto ele tinha que arredar aqui para o lado esquerdo meio metro. Por quê? Porque se ele fizesse isso, essa primeira criança ia ficar a 1 metro dele, do ponto de apoio, e o momento dela ia ser 40 vezes 1, ia dar 40, e essa segunda criança ia ficar mais afastada, ela ia ficar a 2 metros do ponto de apoio, o que aqui ia ficar 20 vezes 2, que ia dar 40, 40 menos 40 ia dar 0. Então, eu posso dizer
que nessa situação aqui, o meu centro de massa para essa gangorra está a meio metro aqui do ponto P. Porque se eu pudesse tirar o ponto P daqui e colocar aqui, eu teria o equilíbrio que eu tanto quero. Tudo bem? Tá, só que você, como engenheiro, como um físico, como profissional, se chamasse você para resolver essa problemática aqui tão urgente, né? Tão importante, o que você ia fazer? Você ia quebrar o ponto de apoio da gangorra aqui? Não, né? Será que não tem uma outra solução para que as crianças ficassem em equilíbrio? Tem. Qual é a solução? Ao invés de eu mudar o ponto de apoio, eu posso mudar as crianças de lugar. E nesse caso, eu posso mudar as duas crianças simultaneamente. O que eu vou fazer, gente? Olha só. Se eu já sei que o meu centro de massa está a meio metro do meu ponto de apoio, então eu vou deslocar as duas crianças exatamente meio metro. Meio metro. Para o lado direito. Ou seja, eu vou pegar essa criança aqui, deslocar meio metro para cá, vou pegar essa criança aqui e deslocar meio metro para cá. E vai dar certo. Porque se eu desloco meio metro para cá, essa criança aqui vai ficar a 1 metro do ponto de apoio. E se eu deslocar meio metro para cá, essa criança aqui vai ficar a 2 metros do ponto de apoio. O que o momento vai dar zero de novo. Mas o que eu quero dizer com isso é que se você sabe onde está o centro de massa e você quer que o seu sistema fique em equilíbrio com relação ao momento, que o momento seja nulo, basta você pegar todas as partículas do seu sistema e movimentar elas exatamente a distância que está ali o seu centro de massa. Tudo bem? Tá, então, falando em termos mais gerais agora, esquecendo um pouquinho aqui a gangorra, o que eu estou dizendo para vocês? Primeiro, eu disse para vocês que para calcular um momento em relação a um ponto P, de um sistema unidimensional de várias partículas, o que você faz? Você calcula o somatório dos momentos de cada partícula. Então, seria um somatório, I vai de 1 a N. E como calcula o momento de cada partícula? É a massa de cada partícula vezes a distância até o centro, até o ponto de apoio. Se a distância é horizontal, vou chamar essa distância de x. Vou colocar aqui, xi. Então, essa é a fórmula geral para você calcular o momento em relação ao ponto P. Nós também acabamos de aprender que, se você sabe onde é o centro de massa, eu vou chamar o centro de massa de x barra, e pega e desloca todas as partículas exatamente a uma distância de x barra, ou seja, se você faz isso daqui, ó, matematicamente falando, se você pega esse somatório, em vez de fazer mi xi, você faz mi xi menos x barra. Ó, isso aqui, quando você estava estudando deslocamento de gráficos, né? O que significa isso aqui? Eu deslocar cada partícula na horizontal exatamente x barra unidades. Então, nós acabamos de aprender que quando você faz isso, o nosso novo momento agora é zero. Tá? Você consegue ali fazer com que o seu momento seja nulo. Então, eu vou aproveitar essa expressão para buscar uma fórmula para o meu x barra, já que ele é uma constante. O centro de massa é constante. Eu quero saber uma expressão para ele. Então, eu vou usar essa igualdade aqui. Então, ó, eu vou usar algumas propriedades de somatório. Então, por exemplo, aqui eu poderia multiplicar essa massa com esse xi e poderia multiplicar essa massa com x barra. E dividir e separar isso aqui em dois somatórios. O primeiro somatório menos o segundo somatório. É o que eu vou fazer. Então, nesse caso, vai ficar somatório, vai de 1 até n, mi xi igual ao somatório, i vai de 1 a n, mi x barra. Tá, então o que foi que eu fiz? Eu dividi aquele somatório em dois, só que um somatório estava negativo, né? Então eu queria que ele aparecesse no segundo membro, ele apareceu positivo. Só que esse x barra é uma constante. Se é uma constante, eu posso tirar do somatório, posso colocar para frente do somatório. Então eu vou tirar ele daqui e colocar ele aqui na frente. Então agora ó, falta pouco. Eu quero achar uma expressão para x barra. Basta eu isolar agora o x barra. Então vai ficar esse somatório dividido por esse. Então, x barra é igual ao somatório da massa vezes as distâncias dividido pelo somatório
apenas das massas. Então, essa daqui é a fórmula para a gente achar o centro de massa, no caso de um sistema unidimensional de partículas. Só que, gente, essa expressão aqui de cima, ó, o somatório das massas vezes a distância, nada mais é do que o momento em relação ao ponto. E essa expressão aqui de baixo é o somatório das massas de cada partícula. Se você soma as massas de cada partícula, você tem a massa total do seu sistema. Então, no final, para você achar o x barra, você faz o momento dividido pela massa. Resumindo, deixa eu colocar para cá. Então, olha só, nossa conclusão é que o x barra ele é calculado pelo momento dividido pela massa, pelo momento do sistema dividido pela massa do nosso sistema. Então, é essa expressão aqui que vai nos acompanhar também nas próximas situações. Então, lembre que toda vez que você quer calcular o centro de massa, ele tem muito a ver com isso daqui. Vai ser o momento dividido pela massa do seu sistema. Agora, vamos para o segundo caso. Então, esse aqui era o caso unidimensional. O segundo caso vai ser o caso bidimensional. Segundo caso. O segundo caso é um sistema, só que agora bidimensional. Só que, por enquanto, já está falando de um sistema de partículas. Só que agora é bidimensional. Então, o que seria isso? Bom, eu ainda tenho pontos, que são partículas, espalhadas, só que agora, em vez de elas estarem espalhadas em um único eixo, em uma reta, agora estão espalhadas em um plano. Então, imagina, por exemplo, que bem aqui eu tenho uma partícula, a massa dela, chamar de M1. Imagina que bem aqui em cima eu tenho outra partícula, posso chamar ela de M2, a massa dela. E aqui, imagina que eu tenho outra partícula, cuja massa eu estou colocando como M3. Nesse caso de um sistema bidimensional, aqui eu coloquei 3 partículas, mas poderiam ser mais partículas. Imagina que você queira calcular o centro de massa dele. Você já sabe que centro de massa é o momento dividido pela massa do sistema. Para você calcular a massa desse sistema aqui, não mudou nada. Você ia pegar a massa de cada partícula e somar. Agora, quando você fosse calcular o momento de cada partícula, o que você ia ter que fazer? Você ia ter que calcular, ou melhor, desculpa, se você for calcular o momento de todo o sistema, você ia ter que calcular o momento de cada partícula. Só que na hora que você fosse calcular o momento de cada partícula, olha o que ia acontecer. Vamos dizer que eu quero calcular o momento dessa partícula aqui, ó, da terceira, eu quero calcular o momento dela. Só que para eu calcular o momento, eu preciso de um ponto de referência. Ou melhor, eu vou precisar de um eixo de referência. Porque agora, quando eu estou falando de rotação, eu falo, bom, mas esse ponto aqui, eu quero o momento dele em relação ao eixo X ou em relação ao eixo Y? Porque eu posso ter as duas coisas, posso ter as duas opções. Então, digamos que primeiro eu queria calcular o momento desse sistema em relação ao eixo X. Então, na hora que eu for calcular para essa partícula aqui, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que calcular a massa dela, que ele já me deu, vezes a distância dessa partícula até o eixo X. Ou seja, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Então, o que eu tenho que considerar nesse caso é a distância dessa partícula até o eixo X. Essa distância aqui. Gente, mas essa distância aqui, que é uma distância vertical, para eu encontrar essa distância, eu vou precisar da coordenada x dessa partícula ou da coordenada y dessa partícula, desse ponto. O que vocês acham? Do y, né? Então, na verdade, se eu quero calcular o momento em relação ao eixo x, eu vou precisar de cada partícula da sua coordenada y. Então, o momento em relação a x
vai ser o somatório dos momentos de cada partícula, dos momentos em relação a x. Então, vai ser as massas vezes y, a distância y, ou seja, a distância vertical da partícula até o eixo x. Essa aqui é a fórmula para o momento em relação ao eixo x de um sistema de partículas. Agora, se eu quisesse calcular o momento em relação a y, em relação ao eixo y, eu ia ter que fazer o somatório dos momentos de cada partícula, onde o momento de cada partícula vai ser a massa vezes o x agora. Porque, por exemplo, imagina que eu quero calcular para essa partícula aqui o momento em relação ao eixo y. Então, o que eu quero é essa distância do eixo y até esse ponto. Só que essa distância, que é uma distância horizontal, ela é justamente a coordenada x para essa partícula, que é que eu posso chamar de x2. Então, por isso que o momento em relação a y é o somatório das massas vezes a coordenada x de cada partícula. Deu para entender isso aqui, gente? Tá, agora que você sabe calcular os momentos, então, como é que a gente vai calcular o centro de massa? Porque agora que o sistema ele é bidimensional, você concorda comigo que o nosso centro de massa ele não vai ter uma única coordenada, que nem era anteriormente. Agora ele vai ter o quê? Duas coordenadas. Então, nosso centro de massa ele vai ter uma coordenada x e uma coordenada y. E como é que eu vou calcular cada uma delas? Eu vou usar esses momentos aqui, ó. Então, por exemplo, se eu quero a coordenada x barra, eu vou ter que calcular momento dividido pela massa. Aí eu te pergunto, esse momento aqui, no caso de x barra, tem que ser o momento em relação ao eixo x ou em relação ao eixo y? O que vocês acham? Tem que ser em relação ao eixo y, porque em relação ao eixo y é que eu estou considerando as distâncias horizontais, são as coordenadas x. Então, aqui tem que ser o momento em relação a y. A mesma coisa, quando eu for calcular o y barra, tem que ser o momento em relação ao eixo x, que são as distâncias verticais, divididos pela massa. Então, por essas duas fórmulas aqui, para x barra e para y barra, eu encontro o centro de massa desse sistema. Então, o centro de massa, nesse caso, ó, vou colocar assim, centro de massa seria aqui a coordenada x barra, y barra. Então, seria uma dupla aqui, ó, de coordenadas, dado por essas fórmulas. Bom, com isso, então, a gente termina esses passos iniciais. Agora sim nós vamos falar sobre o caso que eu quero, falando ainda de centro de massa. Porque você percebeu que, apesar da gente já estar no caso bidimensional, mas nosso sistema era composto por partículas. E eu não quero isso, eu quero agora um corpo extenso. O que eu quero agora é calcular, por exemplo, o centro de massa se eu tiver uma lâmina, uma chapa metálica. Como é que eu posso fazer? Então, esse é o terceiro e último caso dessa parte. Terceiro caso. Centro de massa. Centro de massa de uma lâmina. Então, olha só, eu tenho aqui o plano cartesiano e aqui eu tenho uma lâmina que tem mais ou menos esse formato aqui. E, de novo, nessa lâmina, para essa lâmina, eu te digo qual é a densidade em cada ponto. A pergunta que eu te faço agora é como eu calculo, ou seja, como é que eu encontro a posição do meu centro de massa para essa lâmina. Porque agora não são mais partículas, né? Não tem como eu pegar cada partícula e somar os momentos. Massa vezes não tem mais. Porque em um corpo extenso você tem infinitas partículas, não tem como você fazer isso. E como é que a gente vai proceder, então, a partir de agora? Bom, nesse caso aqui, olha o que eu vou fazer. Primeiro eu vou pegar essa região aqui que não é retangular e vou colocar dentro de um retângulo. De novo.
Mais uma vez, eu vou pegar esse retângulo e dividir em subretângulos. E vou tentar, obviamente, deixar com que os retângulos tenham a mesma área. Agora, eu vou escolher um subretângulo. Bora escolher esse daqui. E nesse subretângulo, eu vou escolher um ponto aleatório. Então, bora dizer que eu escolhi esse ponto bem aqui. Então, olha só, o meu objetivo agora é calcular, já que eu não sei ainda, calcular o momento para todo o meu objeto, mas então eu vou calcular o momento apenas para esse subretângulo. Lembrando que momento seria a massa vezes a distância. Mas primeiro tem que dizer qual é o momento, né? Então, bora primeiro calcular o momento em relação a x, em relação ao eixo x, desse subretângulo. Vou colocar aqui, IJ. Bom, para eu calcular o momento em relação a x desse subretângulo, o que eu precisaria? Precisaria calcular a massa dele vezes a distância dele até o eixo x. A massa, eu já sei como é que calculo, ou pelo menos já sei o que eu posso supor. Porque, ó, apesar da minha densidade estar variando aqui ao longo do objeto, mas por que eu escolhi esse pontinho aqui? Porque eu vou supor que a densidade nesse ponto aqui é constante em todo o meu subretângulo. Então, se eu quero calcular a massa para esse subretângulo, basta eu fazer a densidade naquele ponto vezes a área do subretângulo, que eu estou representando aqui como ΔA. Só que o momento não é só a massa, é a massa vezes a distância, distância até o eixo x. Só que você vai dizer, professor, mas agora eu tenho um corpo extenso. Como é que eu vou dizer a distância? É a menor distância possível? É a maior distância possível? Seria o meio termo? Como é que eu ia escolher essa distância? Não. Nesse caso, eu não escolhi um ponto aleatório aqui. Esse ponto aleatório que eu escolhi para ser a minha densidade nele, ele também vai ser o ponto que vai me dar a distância até o eixo x. Então, eu vou considerar que esse ponto aqui é que vai me dizer a distância dele até o eixo x. Ou seja, eu vou pegar a coordenada y do ponto que eu escolhi. Então, isso aqui nada mais é do que o y e j estrela. Então, se eu quero calcular o momento em relação a x desse subretângulo, eu multiplico a massa do subretângulo vezes essa distância aqui, que eu vou colocar aqui na frente. Y e j estrela. Então, isso aqui é a distância vezes a massa. Deu para entender, gente, isso que eu fiz aqui agora? Pois é. Então, isso seria o momento em relação a x apenas para um subretângulo. Se eu quisesse para todos os subretângulos, o que eu faço? Eu faria aquele somatório. E se eu quisesse não uma aproximação, mas de fato o meu momento em relação a x, o que eu faço? Aplico o limite para m e n tendendo ao infinito. Isso vai me dar o quê? Vai me dar uma integral dupla. Então, eu não vou repetir esses passos, né? Então, daqui, ó, você já deve saber que o momento em relação a x, vou colocar aqui embaixo, o momento em relação a x vai ser, quando eu passo o limite naquela integral dupla, vai ser integral dupla, ou melhor, naquele somatório, vai ser integral dupla sobre a região D, e aqui dentro vai ficar y vezes a função densidade. Y vezes a função densidade. Então, essa expressão aqui é a expressão que vai me dar o momento em relação a x de um objeto de uma lâmina bidimensional. E se eu fosse usar o mesmo raciocínio, eu ia descobrir que o momento em relação a y dessa lâmina vai ser integral dupla sobre a região, só que agora vai ficar x vezes a densidade. X vezes a densidade. Está aqui. Ok? Isso é só o momento. Lembra que o que eu quero calcular mesmo é o centro de massa. Mas eu já tenho um momento, agora fica muito mais fácil calcular o centro de massa. Por quê? Porque eu já sei, ó, que o meu x barra ele vai ser o momento em relação a y dividido pela massa lá da minha lâmina. Quem é o momento em relação a y? É essa expressão aqui, ó. Então, vai ficar assim. Então, vai ficar x barra igual a essa integral dupla
de x vezes a densidade dividido pela massa da lâmina. Mas como é que calcula a massa de uma lâmina mesmo? É a integral dupla, só que aqui embaixo só da densidade. Ah, professor, o senhor pode simplificar? Não, porque aqui eu tenho esse x, então não posso simplificar. A não ser que o que eu poderia simplificar é se a densidade fosse constante, que aí ela ia sair da integral, aqui também eu ia simplificar a densidade. Mas fora isso, a gente não simplifica. Então essa aqui é a nossa expressão para calcular o x barra. E o y barra, bom, o y barra seria o momento em relação a x sobre a massa, que nesse caso ficaria y barra igual a integral dupla de y vezes a densidade dividido pela integral dupla da densidade. Então, essas aqui são as expressões que a gente realmente vai usar em sala. Essas integrais duplas aqui para fazer o x barra e essas aqui para fazer o y barra. Alguma dúvida, gente? Então, professor, eu esqueci a fórmula na hora da prova. O que eu faço? Eu me desespero? Não. A gente aqui fez toda essa introdução, aqui fez uma gangorra, colocou as crianças na gangorra, né? Justamente para quê? Para que você lembrasse da demonstração, para a sua fórmula. Ah, esqueci, não tem problema. Você vai demonstrar isso daqui, chegou na fórmula, agora sim você pode usar a fórmula, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui para o nosso slide agora. Aqui eu só vou repetir rapidamente aquilo que eu já coloquei no quadro. Então, ó, o nosso problema inicial era que você tinha uma lâmina, você tinha a densidade em cada ponto e você queria calcular o centro de massa dela. Então, a gente dividiu essa lâmina aí em subretângulos e calculamos o momento em cada subretângulo. Então, o momento em relação a x seria aproximadamente isso daqui, né? A massa vezes a distância. Quando eu passo o limite tendendo ao infinito, eu obtenho que o meu momento em relação a x seria esta integral dupla. Da mesma forma, o momento em relação ao eixo y seria esta integral dupla aqui. Por fim, o centro de massa ia ser calculado por essa expressão, que é a expressão que já está aqui no quadro para vocês. Agora vamos fazer alguns exercícios. Assim, eu já esqueci, né? Como eu disse anteriormente, o centro de massa ele seria aquele ponto onde você pode considerar que toda a massa do seu objeto está sobre ele, está nesse ponto concentrado. O que significa, então, ó, que dependendo do caso, esse ponto aqui também seria o ponto de equilíbrio do seu objeto. É claro que, a rigor, eu teria que falar aqui também para vocês sobre centro de gravidade, que é quando, ao invés de eu trabalhar com a massa, eu trabalho com o peso. Ou também poderia falar para vocês de centro geométrico, que é quando eu ignoro a massa, ignoro os aspectos físicos e olho apenas para o formato do meu objeto. Então, em algumas situações, o centro de massa vai coincidir com o centro de gravidade, que vai coincidir com o centro geométrico. Tá bom? Mas a gente vai dar mais foco mesmo ao centro de massa das nossas questões. Primeira questão. Determine o centro de massa de uma lâmina retangular com densidade constante. E aqui eu já vou colocar o segundo exercício também. Determine o centro de massa de uma lâmina semicircular, mas também com densidade constante. Então, a gente vai fazer aqui no quadro. Bom, perceba que ele não me deu muitos detalhes desse retângulo, né? Ele só disse que é um retângulo e que a densidade é constante. Só isso que ele falou. Mas não tem problema, porque mesmo assim dá para a gente resolver essa questão tranquilamente. Então, primeira questão. A única coisa que eu vou anotar aqui é que a densidade é constante. Então, vou colocar assim, ρ de xy igual a constante. Bom, se ele é uma constante, eu vou chamar ele só de ρ, sem o xy. Então, pronto, é só isso. E ele diz que a nossa lâmina ela é retangular. Então, o que eu vou fazer, gente? Bom, se é um retângulo, é bidimensional. Então, eu vou pegar o plano cartesiano e vou posicionar um retângulo no plano cartesiano.
Aí você vai dizer, professor, mas onde o senhor vai posicionar? Eu sou obrigado a me posicionar de alguma forma o retângulo? Não. Você pode posicionar da forma que você quiser o seu retângulo. Que a resposta, pelo menos a ideia da resposta vai sempre dar a mesma. Você já sabe qual é o centro de massa de um retângulo com densidade constante. É igual ao centro geométrico dele. Qual é o centro geométrico dele? É o centro do retângulo. Faz as duas diagonais, onde elas se encontram, é o centro geométrico dele, que também vai ser o centro de massa, nesse caso em que a densidade ela é constante. Tá bom? Ok, então, ó, eu vou pegar aqui o plano cartesiano e, estrategicamente, eu vou posicionar o meu retângulo bem aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Ou seja, eu quero que um dos vértices dele esteja bem aqui na origem. O que significa o seguinte, ó, que aqui, digamos que a base dele é B. Então está aqui, aqui começa em 0 e aqui termina em B. Se a altura dele é H, então nesse caso, da forma que eu posicionei, aqui ó, começa em 0 e termina justamente na altura dele, que é H. Então essa daqui vai ser a nossa região, que obviamente é uma região retangular. Então que bom, porque eu nem preciso olhar para ela como tipo 1, tipo 2, não. Só tenho que dizer quais são as limitações para x e para y. Então nesse caso, o meu x ele vai de 0 até B, que é a base, e o meu y vai de 0 até H. Ah, professor, mas se eu quisesse colocar o retângulo bem aqui, tem problema? Não, gente. Só que aqui você ia ter mais dificuldade, né? Porque, por exemplo, o retângulo, ele ia começar em um valor, bora colocar x1 e ia terminar em x2. Aqui, na altura, ia começar em H1 e terminar em H2. Então, você ia ter mais dificuldade. Mas a resposta ia ser a mesma. No final, não é que ia ser a resposta ia ser exatamente igual, no sentido de que ia ter o mesmo valor do centro de massa. Não. Ia ser coordenadas diferentes. Mas a ideia é a mesma. Por quê? Porque se eu posiciono aqui, eu imagino que o meu centro de massa, com a densidade constante, vai ser bem aqui, ó. E nesse caso, se eu colocasse o retângulo para cá, o ponto não era mais o mesmo, porque a posição do retângulo mudou, mas ainda assim ia ser por aqui no retângulo, tá? Então, tanto faz onde você for posicionar, por isso que estrategicamente eu coloquei ele aqui. Bom, agora, para eu calcular o centro de massa, eu preciso calcular a massa e os momentos. Então, eu vou fazer por parte. Vou calcular primeiro a massa. Aí eu venho aqui e calculo a massa. Como é que calcula a massa? Integral dupla da função densidade. A densidade aqui é constante. Aí, estou integrando no retângulo. O x está de 0 a b, o y está de 0 a h. Escolhi integrar em x primeiro, depois em y. Está aqui. Bom, a minha densidade é constante, então ela sai da minha integral. Vou ficar aqui. E aqui eu posso dividir em duas integrais, que é a integral de 0 a b dx, integral de 0 a h dy. Aí aqui a gente não vai perder muito tempo, ó, porque a integral disso daqui é o próprio x, de 0 a b vai ficar o próprio b, vai ficar ρ vezes b. Aqui é a mesma coisa, a integral vai ficar y de 0 a h, então vai ficar h. Está aqui. O que a gente já esperava, né? Porque é um retângulo e a densidade é constante. Vai ficar a densidade vezes a área de um retângulo, que é base vezes altura. Essa que é a nossa massa. Agora, vamos calcular a massa, ou melhor, o momento em relação a x. Bom, o momento em relação a x, eu vou ter a mesma região de integração. Então, vai ficar integral de 0 a h, integral de 0 a b. Aqui eu vou ter ainda a minha densidade. Só que como é o momento que eu estou calculando, é a densidade vezes y, porque é o momento em relação a x. Então, aqui vai aparecer um y. Essa que é a nossa novidade agora. Aqui, dx, dy. Tá, mas aí não muda muita coisa, né? Nossa integral de dificuldade não fica maior. A densidade sai. Então, vai ficar a densidade. Aí aqui, integral de 0 a h, y, dy. Ó, estou separando em duas integrais. Integral de 0 a b, dx. Eu já sei que dessa integral vai sair só o b, vai ficar densidade vezes b. Dessa integral aqui, a gente vai ficar y ao quadrado sobre 2. Só que de 0 a h, vai ficar h ao quadrado sobre 2. Então, esse aqui é o nosso momento em relação a x. Só falta agora em relação a y.
Então, para eu calcular o momento em relação a y, eu faço, de novo, a mesma região de integração. Então, aqui de 0 a b, de 0 a h, densidade, só que aqui, ó, como é o momento em relação a y, vai ficar densidade vezes x. dx dy, o que vai ser a densidade integral de 0 a b, x dx, integral de 0 a h, só dy. Isso aqui vai ser igual a densidade, aqui, x² sobre 2, só que como é de 0 a b, fica b² sobre 2. E aqui só h. Pronto, agora que eu tenho a massa, eu tenho os momentos, eu consigo calcular o x barra e y barra. O meu x barra, ele vai ser o momento em relação a y sobre a massa. O momento em relação a y é esse daqui, ou seja, é a densidade vezes b² vezes h sobre 2, dividido pela massa, que é a densidade vezes b vezes h. Aí o que dá para fazer aqui? Dá para simplificar a densidade, um b daqui com um b daqui e o h. No final só sobrou b sobre 2. Então, x barra é igual a b sobre 2. Agora, o y barra, ele vai ser o momento em relação a x sobre a massa. O momento em relação a x está bem aqui, o resultado dele. Vai ficar a densidade vezes b vezes h² sobre 2, dividido. A massa é a densidade vezes b vezes h. Simplifico as densidades, o b e um h aqui de cima com h aqui de baixo. No final, vai ficar h sobre 2. Então, como a gente já esperava, né, não foi surpresa para a gente, olha onde ficou o x barra, na metade do caminho aqui da base. Está aqui, ó, na metade do caminho aqui da base, bem aqui. E onde ficou o y barra? Na metade da altura, bem aqui. Ó, aqui é a metade da altura, aqui é a metade da base. Então, esse daqui é o centro de massa do nosso retângulo. Deu para entender, gente, como é que a gente fez? Tá, então, tem muitas fórmulas, muitas não, né? Assim, talvez as fórmulas deem um pouco de trabalho, mas a gente não tem tanta dificuldade. A gente vai resolver o segundo exercício que está no slide agora, que é uma lâmina semicircular. A densidade ainda é constante. Depois a gente vai resolver uma com a densidade sem ser constante, tá bom? Então, aqui a única coisa que eu vou colocar é que a minha densidade, eu vou chamar ela só de ρ. O que eu quero dizer com isso é que é constante. Tá, então bora resolver isso daí agora. Bom, aqui, gente, desenhar para cá. Olha, ele me diz que a minha lâmina agora ela é semicircular. Se ela é circular, você imagina um disco. Só que é semicircular, então é um semidisco. Então seria metade de um disco. Então eu vou posicionar um disco, ou melhor, metade de um disco aqui no meu plano cartesiano. Seria bom da minha parte que eu posicionasse ele colocando o centro do disco como eles estando na origem do meu plano cartesiano. Porque é muito mais fácil de trabalhar assim, até de usar coordenadas polares. Então, eu vou imaginar que esse disco, o centro dele está justamente aqui, na origem do meu plano cartesiano. Então, o meu desenho ia ficar mais ou menos assim. Então, essa aqui é a nossa lâmina semicircular. E vamos dizer que o raio dela é R maiúsculo, só para dizer que é uma constante. Bom, se a nossa região ela é semicircular, ela é um círculo, né, de certa forma, um pedaço de um círculo, então, obviamente, que eu vou usar coordenadas polares para resolver essa questão. Então, nesse caso aqui, coordenadas polares, o nosso raio ele vai de 0 até esse valor aqui, que eu estou chamando de R maiúsculo, e o θ ele vai de 0 até π,
Ou seja, ele não dá uma volta completa, né? Meu desenho só está daqui até aqui. Ele só tem que dar uma volta de 0 até π para eu conseguir desenhar todo esse semicírculo. Então, o meu θ vai ficar de 0 a π. Pronto. Agora que eu já coloquei isso daí, eu já consigo calcular a massa para esse meu objeto. Então, ó, a massa ela seria integral dupla sobre essa região D da minha função densidade. Só que eu escolhi usar coordenadas polares. Então, eu vou transformar isso aqui para polares. Só que isso aqui é constante, então isso aqui já sai da minha integral. Vai ficar constante. Aí isso aqui é um retângulo polar, então aqui vai ficar de 0 a R, de 0 a π. Aqui dentro, como eu tirei a constante, ficou só 1. Só que não é para ficar só 1. Se eu passei para polares, esse 1 vai multiplicar com R, que é o jacobiano. Fica R, dr, dθ. Agora eu vou separar, né, em duas integrais. Vai ficar a densidade, integral de 0 a π dθ, integral de 0 a R, R. Aí aqui, gente, vai ficar a densidade. Essa integral aqui vai ficar só o θ, de 0 a π, vai ficar só π. Aqui vai ficar R ao quadrado sobre 2, só que é de 0 a R. Então, R ao quadrado maiúsculo aqui, dividido para 2. Então, essa é a massa para o nosso objeto. Vamos verificar agora os momentos. Momento em relação a x, momento em relação a y. Então, eu vou calcular primeiro o momento em relação a x. O momento em relação a x vai ser integral dupla da minha densidade vezes y. Só que agora eu vou passar para coordenadas polares. Essa densidade é constante, ela sai. Vai ficar a densidade. Aí aqui de 0 a π, de 0 a R. Aqui agora eu tenho um y. Não posso deixar y se eu passei para polares. Então, y vai ser R vezes o seno. Vai ficar isso daqui. Aí, vezes o meu jacobiano, que é R. Está aqui. Aí, dr e dθ. Pronto. Agora, eu vou separar em duas integrais novamente. Vai ficar a densidade, integral de 0 a π, seno θ, integral de 0 a R, R ao quadrado. Pronto, vamos fazer essa continha aqui agora. Isso aqui vai ser a densidade. Aqui é mais fácil, vai ficar R ao cubo sobre 3. De 0 a R, então vai ficar R maiúsculo ao cubo sobre 3. Aqui, a integral do seno é menos cosseno. Então, aqui vai ficar menos cosseno θ, só que falta eu aplicar de 0 até π. Então, vou fazer aqui, continuar aqui embaixo. Então, o momento vai ser igual. Aí, esse menos, só para não confundir, ó, vou colocar menos aqui na frente. Vou tirar ele aqui do parênteses. Vai ficar menos a densidade R ao cubo sobre 3. Aí agora o menos já saiu, vai ficar só cosseno de π, que é menos 1. Menos 1. Aí menos da fórmula cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então vai ficar 1 aqui também. Menos 1 com menos 1 é menos 2. Menos 2 com esse menos vai ficar mais. Então no final vai ser 2/3 da densidade vezes o R ao cubo. Então, esse aqui que é o nosso valor. Tá, olha, agora a gente já consegue calcular, a gente já tem a massa, a gente já tem o momento em relação a x. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou calcular aqui, nesse espaço, o y barra. É a coordenada y barra, no meu centro de massa. Então, o meu y barra, ele vai ser o momento, que é isso daqui, ou seja, é 2 vezes a densidade, vezes R ao cubo, dividido para 3. Dividido, né, isso aqui é o momento, dividido pela massa. A massa é isso daqui, ó. Ou seja, é a densidade vezes o π, vezes o R ao quadrado, dividido para 2. Ou seja, eu tenho uma fração dividida por outra fração. Então, eu vou conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Só que antes de eu fazer isso, ó, eu já posso observar que eu posso simplificar essa densidade com essa.
Posso simplificar esse r ao quadrado com 2 daqui, ó. Vai ficar só r. Então, o que sobrou aqui em cima? 2r sobre 3. Então, isso aqui é 2r sobre 3. Vezes, agora aqui ficou só π sobre 2. Eu vou inverter, usando aquela propriedade. Então, aqui vai ser 2 sobre π. E agora eu vou multiplicar. Isso aqui vai dar 4r dividido por 3π. E acabou. Oh, quer dizer, acabou não, né? Isso aqui é só o y bar, ainda tem o x bar para calcular. Tá, vamos calcular o x bar agora. Mas pelo menos está quase acabando. Bom, para eu calcular o x barra, antes eu preciso calcular o momento em relação a y, que seria a integral dupla. Agora, vai ficar x vezes a minha densidade, que é constante, né? Deixa eu tirar aqui. A minha região de integração ela não mudou. Então, isso aqui vai ser igual a constante sai, integral de 0 a π, integral de 0 a r. No lugar do x vai ser r cosseno. Ainda tem o jacobiano, que é o r aqui, né? Então, vai ficar r ao quadrado cosseno. dr dθ. Aí tá, eu vou separar isso aí em duas integrais. Então, meu momento vai ser a minha densidade, integral de 0 a π da função cosseno, integral de 0 a r da minha função r ao quadrado. Vou fazer logo essa, né? Vai ficar r ao cubo sobre 3 de 0 a r, então vai ficar a constante r ao cubo sobre 3. Aqui a integral do cosseno é seno de 0 a π. Só que quando eu colocar seno de π, é 0. Seno de 0 também é 0. Aqui os dois são 0. Então vai zerar todo mundo aqui, ó. Então, esse momento em relação a y vai dar 0. O que significa, então, ó, que na hora que eu for calcular o x barra e for querer fazer o momento em relação a y sobre a massa, já que o momento é 0, então meu x barra vai ser 0. Mas como assim, professor, o x barra vai ser 0? Isso pode? Pode, porque ele é uma coordenada, ele pode até ser negativo, depende da situação. Então aqui é só a coordenada. Então, ó, isso significa que o meu centro de massa seria o ponto 0 em x e 4r sobre 3π em y. Seria esse ponto aqui. O que significa, então, se a gente fosse para a nossa figura, a gente não sabe exatamente, né? Teria que estimar ali algumas coisas, mas pelo menos eu sei que o x é 0, então o nosso centro de massa estaria mais ou menos por aqui, ou seja, em cima do nosso eixo y. Tudo bem? Bom, então agora a gente vai fazer uma última questão e a gente vai encerrar nossa aula com ela. Olha só. Determine a massa e o centro de massa de uma lâmina triangular. Aí ele me dá os vértices. Só que agora a densidade ela não é constante. Ela me disse aí, é 1 mais 3x. Então, vamos tentar fazer isso daí. Um pouco mais rápido também. E essa é a última questão de hoje. Bom, você já percebe que isso aí é um triângulo, né? Deixa eu só colocar as informações aqui primeiro. A nossa função densidade é a função 1 mais 3x. E os vértices do triângulo são os vértices 0, 0, 1 e 0, 1 e 2. Pronto, já coloquei tudo aqui no quadro. Vou já desenhar aqui os vértices desse triângulo. Os vértices é 0, 0, 1 e 0. Vou colocar aqui. E 1 e 2.
1 e 2, vamos colocar para cá, dizer que o 2 está bem aqui. Então, vamos colocar bem aqui. Ó. Então, seria esse vértice, esse e esse. Então, esse daqui, gente, é o nosso triângulo. Aí aqui eu vou olhar essa região como uma região do tipo 1, novamente. Então, olhando verticalmente, o meu y, ele está acima. Ó, eu sempre começo aqui, em cima do eixo x. Então, meu y está acima do zero. E está abaixo. Gente, isso aqui é uma reta ó, inclinada, cortando a origem, né? Se corta a origem, o b é zero. Então, essa reta aqui é a função y igual a vezes x. Só falta descobrir quanto é esse a, que é o coeficiente angular. Só que, ó, quando o x é 1, o y é 2, é o dobro. Então, essa função aqui é a função 2x. É só ver que o coeficiente angular disso aqui é 2 sobre 1, é 2. Então, essa função aqui é a função 2x, tá? Então, y está entre 0 e 2x. Só olhando aqui essa inclinação. Já o meu x, ele vai estar entre 0 e 1, que é onde começa e termina aqui. Começa na origem e termina aqui no 1, olhando nesse outro ângulo. Tá, então, já descobri aqui a minha região, já sei como é os limites de integração. Agora eu vou calcular a massa para essa minha chapa triangular e vou calcular os momentos. Depois, eu encontro o que ele está pedindo, que é o centro de massa. Então, ó, a massa, ela vai ser integral. A minha região é aquele triângulo, então é de 0 a 2x, de 0 a 1. A minha função é essa, é 1 mais 3x. 1 mais 3x. Aqui, ó, aqui eu estou integrando primeiro em y, depois em x. Então, ó, quando eu for integrar em y, aqui nem tem y, então isso aqui para mim é constante, vai ficar isso vezes y. Então, isso aqui vai ser integral de 0 a 1, aí o próprio parêntese, 1 mais 3x, vezes y. Só que eu tenho ainda que colocar os intervalos, de 0 a 2x. Bom, quando y é 2x, vai ficar 2x, 0 é 0. Então, isso aqui vai ser, ó, o y vai ser 2x, gente. Então, já vou multiplicar com 1, já vou multiplicar com 3x. Vai ficar integral de 0 a 1, 2x mais 6x quadrado. Tá? Deu para entender o que eu fiz? No lugar do y, isso aqui vai dar 2x. Então, já distribuí. 2x vezes 1, está aqui. 2x vezes 3x, 6x quadrado. Agora é só continuar. Vou integrar esses dois. Então, a minha massa vai ser igual. A integral de 2x é x quadrado. Vai ficar x quadrado. Mais, a integral desse vai ficar 2x ao cubo. 2x ao cubo. Isso de 0 a 1. Quando for 0, vai zerar tudo. Quando for 1, vai ficar 1 mais 2, que é 3. Então, olha só, a massa dessa chapa triangular é 3 quilos. Então, vou deixar aí os 3 quilos. Agora, a gente vai calcular o momento em relação a x. Vou fazer aqui no outro quadro logo. Então, o nosso momento em relação a x vai ser integral dupla. A região é a mesma, então aqui é de 0 a 2x, aqui é de 0 a 1. Aí aqui a minha função é a função densidade ainda, que é 1 mais 3x. Só que agora eu estou calculando em relação a x, né? Então vai ficar vezes y, função densidade vezes y. E eu vou integrar em y, depois em x. Bom, então agora, quando eu for integrar aqui, vai ficar y ao quadrado sobre 2. Esse meio eu já coloco na frente da integral. Vai ficar meio. Integral de 0 a 1. Ali o meu parêntese, 1 mais 3x. E aqui vai ficar y ao quadrado. Só que eu vou colocar ainda de 0 a 2x, né? Já que é y ao quadrado sobre 2. No lugar do y, eu vou colocar 2x. Quando for colocar 0, vai zerar. Então, isso aqui é meio. Integral de 0 a 1. 1 mais 3x. 2x ao quadrado é 4x ao quadrado.
Agora, só vou multiplicar esse 4, que está aí no parênteses. Então, o nosso momento em relação a x vai ficar integral de 0 a 1. Opa, esqueci o meio. Meio, integral de 0 a 1. Ali vai ficar 4x² mais 12x ao cubo dx. Só calcular esses integrais aqui. Isso aqui é meio. Aqui vai ficar x ao cubo sobre 3, vai ficar 4/3 de x ao cubo. E aqui vai ficar x² sobre 4. Aí 12 sobre 4 é 3, né? 3x² de 0 a 1. Tá, só quando eu colocar 0 vai zerar de novo. Quando eu colocar 1 vai ficar 4/3 mais 3. Isso aqui vai dar meio. O MMC aqui é 3. Aqui continua sendo 4, né? Mais 3 dividido para 1 é 3. Vezes 3 é 9. Está aqui. Então, isso aqui vai dar 4 mais 9, 13 sobre 6. Então, esse aqui é o nosso momento. Aqui é em quilômetro. Pronto. Agora o que está faltando, né? Está faltando o momento em relação a y. Bom, o momento em relação a y vai ser a integral com a mesma região aqui de integração. Vai ser 1 mais 3x, que é a minha função de densidade. Só que agora, como é em relação a y, vai ter o x aqui, ó. Aí vai ficar 2y dy dx. Ok, aqui esse x eu já vou multiplicar logo. Aqui eu já vou integrar em relação a y. Isso aqui vai ficar integral de 0 a 1. Aqui vai ser x mais 3x². E aqui, quando eu integrar em y, vai ficar 2x. Tá? Então, esse parênteses, o que eu fiz? Só multipliquei o x com parênteses. Só isso. Ó. Multipliquei x vezes 1, ficou x. X vezes 3x, ficou 3x². E de onde surgiu esse 2x? Quando eu integrar em relação a y, vai ficar isso vezes y. Só que o y de 0 a 2x. Por isso que vai ficar só 2x. Agora eu vou distribuir esse 2x. Vai ficar integral de 0 a 1. 2x² mais 6x ao cubo dx. Isso aqui vai dar igual, deixa eu escrever aqui embaixo. Aqui eu já vou integrar, ficar x ao cubo sobre 3. Então, 2/3 de x ao cubo, mais, aqui vai ficar x² sobre 4, que eu posso simplificar, vai ficar 3 sobre 2, x², né? E agora, falta aplicar aqui, ó, de 0 a 1. Quando eu colocar 0 vai ser 0, e quando eu colocar 1, vai ficar 2/3 mais 3 sobre 2. O MMC é 6. 6 dividido para 3 é 2. 2 vezes 2 é 4. 6 dividido para 2 é 3. 3 vezes 3 é 9. 4 mais 9, 13. Olha só que interessante. O momento em relação a x e y, nesse caso, deu o mesmo valor, tá? Nesse caso. Mas nem sempre isso vai acontecer. Bom, se deu o mesmo valor, então pelo menos o x barra vai ser igual a y barra, né? Você tem que calcular um deles. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Ah, tá, a gente tem muito tempo ainda. Ó, vou voltar aqui para outro quadro. Vou calcular aqui. Bom, então, o nosso x barra, que você já sabe que vai ser igual ao y barra, né? Já que os momentos são iguais, nesse caso, tá? Vai ficar o momento, que é 13 sobre 6, 13 dividido para 6, dividido pela massa, que é 3. Nesse caso, eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Vai ficar 1/3. Então, isso aqui vai me dar 13 dividido para 18. Então, o nosso ponto, nosso centro de massa é o ponto 13 sobre 18, 13 sobre 18. Tá? Então, nesse caso aqui, gente, por causa daquela densidade que a gente tem, o centro de massa, ele
coincidiu, né? No caso, o x barra e o y barra, eles coincidiram de valor. Bom, então é isso.